Vamos à leitura a partir do verso 17. A palavra do Senhor nos diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente a mão. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Último domingo nós começamos a falar neste mês sobre o voluntariado. Vimos alguns princípios desse voluntariado lá no livro de Êxodo, que todo cristão deve ter em mente quando ele se lança a esse trabalho, a este papel de trabalhar para o Senhor. E havia dito para os irmãos que eu trabalharia neste domingo sobre o pastor como um voluntário no reino de Deus. É claro que é difícil eu, como pastor, falar sobre o pastorado. Parece que eu estou legislando em causa própria, né? Estou falando em minha própria causa. Mas aqueles que me conhecem, me acompanham mais de perto, sabem muito bem que se tem coisa que eu não pego leve é com o pastor, a começar de mim. E é obviamente com muito temor que eu falo aqui, tento falar à igreja sobre esse papel voluntário do pastor. E por que que isso é importante? As pessoas às vezes questionam, né? Por que que o pastor recebe da igreja e eu não recebo nada da igreja e ainda tenho que trabalhar para a igreja? Tenho que fazer coisas. Como daqui a pouco nós iremos dar uma limpa aqui no templo e levar as coisas lá para cima. Se você não assistiu à aula de escola dominical, você foi pego de surpresa, saiba que você caiu na armadilha. Fecha a porta lá, Cássio. Tranca tudo. Fecha por fora. Mas você fica dentro. Por quê? Por que que um camarada desse a gente tem que pagar? Qualquer um faz esse trabalho. Qualquer um sobe lá na frente e fala coisas bonitinhas. Apesar de eu não ser muito o tipo que fala coisas bonitinhas, né? Não combina muito comigo, né? Ou combina, não sei. Eu acho que eu não sou um cara muito agradável no geral. Mas é preciso que nós compreendamos que existem questões voluntárias nisso tudo, e algumas delas são justamente que nos conduzem a ser pessoas pagas pela igreja ou sustentadas pela igreja. A partir de Timóteo, nós vamos ver isso de um modo um tanto quanto claro. Apesar de que Paulo não fala diretamente sobre voluntariado, ele não está falando sobre o aspecto voluntário do papel do pastor Timóteo, mas ele dá indicativos que demonstram as razões de por que há esse funcionário, entre aspas, dentro da igreja. E ele está instruindo um jovem pastor, alguém já que é nesse tempo mais novo do que eu sou hoje. Né? Eu tenho essa cutis lisa, bonita, reluzente, você pensa, esse homem não passa dos seus 23 anos. Mas não, eu já tenho meus 40, chegando a meus 43 anos, e 20 anos de ministério. 20 anos de ordenado, eu faço agora, dia 27 de outubro deste ano. Certo? Aceito presentes, ofertas, aceito festas e tudo mais. Sem glúten, por favor. Quem me conhece sabe que eu não aceito, não gosto. Mas esse jovem pastor,
enfrentava dificuldades em sua igreja, enfrentava dificuldades de ser reconhecido como pastor, e eu, como alguém que foi pastor muito jovem, aos 22 anos eu já era pastor, eu já estava cuidando de ovelhas, já estava aconselhando pessoas, e às vezes vinham aconselhar-se comigo homens de 60, 70 anos. E eu meio que tipo sentava como uma criança, balançando as pernas na cadeira, tentando entender o que esse cara vem falar comigo. E eles vinham conversar. Com o tempo eu fui entendendo que não era comigo, era com a palavra de Deus. Eles queriam ao que eu estava me dedicando, que era a palavra do Senhor. Eles não queriam a mim, ainda bem, porque eu não tinha muito para dar. Ainda. Não acho que ainda não tenho. Mas a palavra de Deus é o grande foco, e é isto que Paulo trabalhou nesta epístola. Repetidamente, o conselho de Paulo para Timóteo foi ou de se conduzir-se à Escritura, ou de conduzir a igreja à Escritura. Então é preponderante nós entendermos a ideia do voluntariado, do pastorado, para entendermos justamente o que esperar do pastor, o que esperar do seu trabalho, e compreendermos assim de fato o que sustenta a igreja. Ainda mais quando nós pensamos em nossos tempos, em nossos dias, em que as igrejas estão escurecendo, as luzes se apagando, as modas crescendo dentro dos nossos cultos, a coisa é cada vez mais solta, a coisa é cada vez mais feita para mexer com você. Ao longo da semana, recebendo alguns eletricistas, para fazer os orçamentos para o nosso trabalho, aqui no nosso templo, um deles questionou, vocês vão querer aqueles controles lá em cima na mesa de som para apagar as luzes no momento de cânticos e tal. Eu olhei assim para a cara dele. Cara, aqui a gente vem cultuar, não manipular as pessoas. Apagar as luzes é uma forma de manipulação. Apagar as luzes é uma forma de mexer com o seu consciente. É uma forma de amortecer a sua mente. É uma forma de você tornar o momento comunitário no momento individual. É errado. E essas coisas crescem na nossa igreja por quê? Porque muitos de nós, pastores, no desejo de ver nossas igrejas cheias, no desejo de ver pessoas vindo a Cristo, estão lançando mão de métodos e meios para fazer com que essas pessoas queiram ficar na igreja. E elas ficam, funcionam. Se eu passo volta e meia na frente dessas igrejas pretas, cheias. As pessoas estão lá. Isso, obviamente, vai alimentar ainda mais, porque, afinal de contas, o pastor ele quer ver a sua igreja cheia. Também ouvindo um podcast de um psicólogo especializado em hipnose, ele falava justamente como há um efeito hipnótico do apagar as luzes, como isso faz parte da hipnose. Não é à toa que a gente vê, às vezes, na televisão, alguns shows de hipnose, como se reduz as luzes, isso tudo tem um porquê. E ele dizia que grande parte, se não a maior parte de seus alunos, são pastores. Uau! Por isso nós temos de entender. E essa é a primeira grande questão do texto que nós lemos aqui. Há algo voluntário no pastorado, no que diz respeito à sua dedicação à palavra. Diz o texto bíblico aí no verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Veja, Paulo está reconhecendo ele, fazedor de tendas, aquele que não queria ser um peso para a igreja e por isso fazia suas tendas, para que ninguém tivesse o que falar. Ele está reconhecendo que aqueles que se afadigam, afadigar é se dedicar totalmente, inteiramente. Inclusive a palavra aqui grega é a palavra da onde vem a nossa copiosamente. Quando a pessoa chora copiosamente, você pensa o quê? Alguém que está se desmanchando em lágrimas. Alguém que está se acabando em lágrimas. E é essa palavra que aparece no grego, nos dizendo que está falando de alguém que realmente se debruça sobre as Escrituras. Ele tornou as Escrituras o foco da sua vida.
E isso já nos leva a entender que, antes de tudo, o que você espera do seu pastor é que ele seja alguém que maneje bem as Escrituras, ele seja alguém que conheça bem as Escrituras, ele seja alguém que te exponha às Escrituras. E é por isso que nós temos de ter cuidado quando, como na qualidade de presbitério, ou seja, na nossa igreja, na nossa denominação, que é onde os pastores são formados, é no presbitério que eles são enviados ao seminário, é no presbitério que eles são avaliados. É preponderante que o presbitério tenha total noção de que ele precisa separar aqueles que se dedicam ao estudo da palavra, que manejam bem as Escrituras, e dizer para alguns irmãozinhos: querido, você é um bom obreiro, mas não é pastor. Você não conhece bem a Bíblia, você não consegue expor bem o texto bíblico, eu sei que você chegou até aqui, mas isso não é para você. Não podemos baixar esse critério, porque ele é o que justamente define o pastor, que aqui é o presbítero. Não sei se você sabe, mas eu sou presbítero. Eu sou chamado de pastor para diferenciar dos demais presbíteros. Eu sou o presbítero docente. Presbítero Josué, por exemplo, é presbítero regente. Cuidamos da disciplina, cuidamos da palavra e da doutrina, mas o ensino da igreja, ele está sob a responsabilidade do pastor. Somos todos presbíteros, por isso temos a mesma autoridade. Né? Não é o pastor que manda na igreja, é o conselho. Não é um presbítero que chama na igreja, que manda na igreja, é o conselho reunido. Mas um desse conselho, um desses presbíteros, recebe honorários que são dobrados. É interessante também que essa expressão, dobrados honorários, ela vem com uma ideia de que esses honorários naturalmente sejam dobrados. Você deve raciocinar a ideia desses honorários como sendo algo feito já pensando no trabalho que é feito. Se ele está entregando, se ele está se dedicando às Escrituras, se ele está conhecendo a palavra de Deus, e isso é tão importante para a vida da igreja, nós não podemos pensar pouco em relação a ele. Alguns dizem que a ideia de honorários aqui é a ideia de honra. Que aí querem dizer, não, o pastor não tem que receber, a ideia aqui é de honra. Não é salário, não é dinheiro, não é o sustento dele. Mas aí Paulo nos diz: não amordace o boi quando pisa o trigo. O que é essa expressão? Você pensa no moinho. Você pensa nas pessoas, naquele tempo lá, eles usavam animais para puxar uma roda de moinho que ia esmigalhando o trigo, ia esmigalhando os cereais. E falava: olha, não amordace a boca do animal, deixa ele com a boca liberada para ele poder comer enquanto ele faz o trabalho, porque ele vai fazer um trabalho melhor. Ele se alimenta desse trabalho. Assim como você do seu trabalho tira o fruto e paga as suas contas, assim este animal. Então é óbvio que Paulo está falando de salário, que Paulo está falando de dinheiro, de sustento desse pastor, desse presbítero, que se afadiga do estudo da palavra e preside bem. O trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. De tal modo ele se afadiga do estudo da palavra, de tal modo ele preside bem, que isso se torna um trabalho. Isso se torna algo ao que ele se dedica, isso se torna algo que ele desenvolve. Não é simplesmente ficar fechado no seu gabinete, não é simplesmente conhecer mais e mais. É de tal modo que isso se torne um exercício dele diário. Então você não dá vida boa para pastor. Você não dá vida boa para presbítero. Você exige deles. Você exige que ele se aprofunde e você exige que ele trabalhe. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Às vezes a gente vê pastores que ganham muito aí, né? Ganham absurdos. Eu não sou contra pastor ganhar bem. Eu sou contra pastor que ganha de um modo distinto do que ele faz. Se ele trabalha muito,
se dedica muito e a igreja pode pagar bem ele, paga muito. Se ele trabalha pouco, a igreja exige pouco dele, não faz muita coisa, ele vive mais cuidando da própria vida do que da igreja, paga pouco, paga de acordo. Mas que considere aquilo que ele fez como importante, porque ele se afadigou do estudo da palavra. Mas há uma conexão entre trabalho e salário. Há uma conexão da importância do que o presbítero faz ao estudar e se aprofundar na palavra de Deus para aqueles que se reúnem para ouvi-lo. E essa é a grande pergunta que você deve fazer. Conhecer a palavra de Deus é algo importante para você? Conhecer as Escrituras é algo preponderante para você? Você tem que se fazer essa pergunta. Quando você olha para o seu presbítero que se afadiga do estudo da palavra, ou seja, o seu pastor, o que você espera dele? Você espera dele algo conectado às Escrituras, ou você espera dele somente um camarada simpático que te trata bem, que te faz sentir-se bem? Como é que é? Se você quer sentir-se bem com o trabalho de um pastor, procura um psicólogo. É sério, procure um psicólogo. O trabalho do psicólogo é fazer com que o seu cliente sinta-se bem. Esse é o trabalho do psicólogo. Esse é o trabalho daquele de quem vai ouvir os seus problemas e tentar encontrar um meio de que você se sinta bem na situação que você está vivendo. Ou vença essa situação. Basicamente é isso. É óbvio que muitas vezes o psicólogo, para fazer isso, ele desenvolve tratamentos e tudo que estão relacionados a resolver problemas da mente. Não estou menosprezando aqui o trabalho do psicólogo, apesar de não concordar com os princípios materialistas da psicologia. Eu confio na palavra de Deus no que ela ensina. E há aplicações que nos ajudam nas circunstâncias mais terríveis do dia a dia. Mas a questão, se tudo que você quer sentir-se bem, procure um profissional que tem como objetivo fazer você sentir-se bem. Agora, se você conhece a palavra de Deus, porque o seu pastor lhe ensinou, você vai saber que Deus nem sempre nos faz sentir-nos bem, né? Aliás, quando o Espírito tocou em meu coração e eu me converti, ou fui convertido, eu não me senti nada bem. Porque eu tomei consciência do pecado, eu tomei consciência de quem eu sou, eu tomei consciência de que Cristo morreu por causa dos meus pecados e me fez me sentir mal, em princípio. Eu fiquei muito mal. Mas depois fui inundado pela alegria de ver a graça de Deus e comecei a me sentir bem diante do Senhor. Mas aí eu lembrei que eu continuo pecador e isso me faz me sentir mal. E assim vai. E assim vai. Eu não sei você, mas quando nós paramos para pedir perdão pelos nossos pecados durante o culto, eu penso mesmo nos meus pecados. É um momento em que eu me sinto mal no culto. É um momento em que eu chego diante de Deus, Senhor, eu estou aqui te adorando e de novo eu fiz algo assim, algo assado. Mas como eu sei essas coisas? Como nós chegamos a isso? Como nós podemos viver essas coisas? Pelo ensino da palavra. Por isso você deve se perguntar: conhecer a palavra de Deus é algo importante para mim? Então eu vou entender a importância de sustentar uma pessoa que voluntariamente abdicou de qualquer outra carreira para se dedicar ao estudo da palavra. Sabe, às vezes eu me interesso por outras áreas, eu gosto de estudar outras coisas, eu já tentei, eu fiz até vestibular para física, passei tudo, mas não pude estudar, porque o conselho achou ruim, que eu ia, todas as manhãs eu ia para a faculdade. Aí eu fui fazer mestrado em teologia sistemática. Eu queria estudar, mas eu queria estudar outras coisas também. Eu, por exemplo, gosto muito, me interesso muito por energia solar. Eu estou há mais de 2 anos fazendo curso nessa área, porque eu não consigo fazer as aulas. Como pastor também eu não consigo ler os livros que eu queria ler, eu preciso ler os livros para poder trazer os estudos e fazer as coisas para as minhas ovelhas ou os trabalhos relacionados ao ministério.
E às vezes eu estou deixando de lado livros de teologia, porque eu preciso ler outros livros de teologia para exercer o meu trabalho. Então, voluntariamente, eu abdico daquilo que é propriamente para mim e me dedico daquilo que é exclusivamente para o reino de Deus. Então, há esse aspecto voluntário. Eu voluntariamente me afadigo do estudo da palavra de Deus. E a igreja reconhece isso e diz: mantenha-se assim, nós vamos lhe dar o que comer. Porque o que você faz é importante. Porque o que você faz instrui a igreja. Então, dedicação à palavra. Se nós lembrarmos da profecia que foi entregue por meio de Oséias, a gente vai ver que a falta da palavra de Deus destruiu o povo. O sacerdote que deveria ensinar a palavra não estava ensinando. Ninguém mais corrigia. Ninguém mais estava repreendendo o povo pelos seus maus caminhos. Não. Faltou a palavra de Deus. Os desvios se aprofundaram até que Deus finalmente trouxe, no tempo de Jeremias, o cativeiro. Uau! Falta da palavra. Não há nada que diferencie mais a igreja do Senhor do que a palavra. Entenda, boas obras, obras de justiça, ajudar o próximo, todas as coisas que a palavra de Deus nos instrui. Mas aquilo que vai nos diferenciar de qualquer outra religião, aquilo que vai nos diferenciar de qualquer outra pessoa que deseja ajudar o próximo, é a palavra, são as razões, as motivações, o respaldo, digamos assim, ideológico, só para usar uma palavra em moda. Então, se a palavra é importante, se essa dedicação é importante, se você sabe que pela falta da palavra de Deus, o povo de Deus se destrói, que é o que nós vemos em muitas igrejas hoje em dia, com tantas modas e coisas que são absurdas acontecendo dentro de cultos, pessoas rodopiando, pulando do palco, ringue de luta dentro do culto. Quando nós olhamos essas coisas, nós percebemos a importância de termos a palavra de Deus diante de nós, de nos mantermos firmes nisso. E se o pastor não estiver com esse propósito em sua mente, voluntariamente não entregar e dedicar a sua vida a isso, a sua igreja vai capengar, a sua igreja vai mal. O segundo aspecto aqui voluntário, que não está necessariamente na ordem no texto, mas é o fato de que nós, pastores, nós, presbíteros, precisamos lidar com a disciplina de todas as pessoas. Nós nos entregamos a ajudar as pessoas a se manterem num caminho. E tem que ser muito voluntariado isso. Isso tem algo que você se dedica a fazer. Porque, em regra, até mesmo aqueles que se dizem pastores se usurpam do papel de disciplinar a igreja e de manter a igreja no caminho, de chamar a atenção de quem é necessário. E deixa as coisas correndo. O texto vai dizer: quanto aos que vivem em pecado, no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Nós temos uma denominação que surgiu da IPB porque eles discordavam da disciplina, mesmo com textos como esse, que não só diz para disciplinar, mas também para disciplinar na frente de todos. E os nossos tempos hoje, você falar em disciplina, as pessoas dizem: isso é falta de amor. Então Paulo não tinha amor. E se você crê que Deus revelou esse texto a Paulo, que Deus inspirou Paulo a escrever isso, Deus não tem amor. Mas é papel dos presbíteros, é papel do pastor agir na disciplina, disciplinar e voluntariamente. Porque ninguém, às vezes nem pagando, quer fazer isso. Você já pensou? Você tem que chamar o irmão a atenção dele. Meu irmão, você está fazendo isso errado. O trabalho ingrato que é de você ter que convocar uma pessoa e confrontá-la com o seu pecado. E por que isso é voluntário?
Nós vimos o próprio Paulo também falando lá em 1 Coríntios capítulo 10. Ele desenvolvendo uma realidade muito difícil. E eu queria ler o finalzinho do texto que nós lemos. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Há dois aspectos importantes para nós compreendermos aqui. O pastor que está cuidando da disciplina da igreja, ele vai lidar com o pecado das pessoas, vai confrontar as pessoas e vai ter que lidar com a reação dessas pessoas, que nem sempre é uma boa reação. Alguns irmãos aceitam a exortação, mas outros custa a compreender a exortação. Então nós vamos ter que insistir. Por quê? Porque voluntariamente nós desejamos que essa pessoa retorne ao caminho do Senhor. Voluntariamente nós estamos nos prestando ao papel de servirmos de cerca do Senhor, ou cercado do Senhor, ou guarda-reio do Senhor e dizer, volta para a pista. Você derrapou na curva. E é o lado mais pesado dessa situação. Tem de ser voluntário. Porque nós não somos perfeitos para chamarmos a atenção das pessoas. Não é algo que nós fazemos porque nos cabe, como quem diz, os santos da igreja irão cuidar dos pecadores da igreja. Os certinhos da igreja irão cuidar dos erradões da igreja. Quando nós exortamos, nós não estamos exortando como pessoas ilibadas, livres de qualquer culpa ou de qualquer erro, mas que pessoas que, conhecendo os próprios erros, no temor que a palavra nos incute sobre esse Deus santo e grandioso que temos, vai lá falar com o irmão, meu irmão, você precisa retornar. Eu sei onde você está. Meu coração também é capaz de estar aí. Mas você precisa retornar. Paulo conjura perante Deus e Cristo e aos anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazê-lo com parcialidade. O pastor, ele precisa de alguém que se entrega integralmente a isso. Não é algo parcial, não é algo que a gente faz mais ou menos. Não é algo que eu escolho, eu faço essa parte eu não faço. Eu vou estudar a palavra, mas cuidar da disciplina das pessoas, eu não vou. E como é importante você exigir e esperar isso do seu pastor, do seu conselho, dos seus presbíteros. É uma dificuldade até mesmo em presbitério, onde se basicamente reúne todos os pastores e presbíteros, representantes das igrejas. Fazê-los entender, precisamos disciplinar este irmão, precisamos denunciar isso, precisamos mexer com isso. Porque nós pastores também temos preguiça. Nós pastores também muitas vezes queremos evitar dor de cabeça. Nós pastores também queremos um pouquinho de folga. E às vezes a gente pensa, isso vai dar um trabalho. Se a gente for lá falar isso com o irmão, ele vai dar um pulo dessa altura. Mas a gente precisa mexer. Porque eu não consigo entender a disciplina como algo ruim, porque ela em princípio parece algo ruim, mas depois que ela dá os seus frutos, diz Hebreus, a gente começa a perceber como ela é boa. Esses dias algumas jovens da igreja de Carapicuíba me perguntaram por que eu refiro à igreja de Carapicuíba diretamente, porque eu justamente usei o exemplo dos tempos que estive por lá e elas perguntaram, pastor, mas se é disciplina, as pessoas não vão se afastar da igreja, elas não vão ficar constrangidas, por que fazer isso diante de todos e tudo mais? E assim eu pude evocar esses anos, eu falei, lembra de fulano, ciclano, beltrano? Todas essas pessoas foram disciplinadas na frente da igreja e todas elas continuam na igreja. Algumas delas até pediram transferência para outra igreja, mas muitos anos depois do ocorrido, porque se mudaram para perto dessas igrejas. Mas veja que a experiência diz o contrário. Falsos crentes não gostam de disciplina. Verdadeiros crentes que aprendem da sabedoria de Deus, aprendem que o sábio ama a repreensão.
E é a palavra de Deus que nos ordena fazer isso perante todos, porque faz parte do processo, o constrangimento e o temor que isso causa nos outros. Como quem diz, Deus está nos disciplinando. Se eu não quero passar por isso, que eu vigie o meu caminho. Pense como é lidar com isso. Pense como é você se dedicar, rasgar na carne, saber que você, pecador, tem que ir falar com outro pecador sobre os pecados deles. Isso é voluntário. Eu estou deixando o conforto. Eu estou deixando uma série de outras coisas de lado. Eu estou deixando muitas vezes, como presbítero, a possibilidade de conviver 100% bem com todas as pessoas. É muito mais fácil fazer a política da boa vizinhança. É muito mais fácil não chamar a atenção das pessoas. É muito mais fácil não disciplinar. É muito mais fácil. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso me permitir isso. Um conselho não pode se usurpar desse papel. Porque isso significa deixar a ovelha perdida. Isso significa deixar a pessoa pensando que o pecado vale a pena. Então eu preciso me lançar a fazer o que ninguém mais faz. E por último, todo esse voluntariado, toda essa questão de estar à frente, instruindo com a palavra, lidando com a disciplina das pessoas, faz também com que presbíteros que presidem, que ensinam a palavra, estejam sempre expostos. Voluntariamente nós nos expomos à igreja. Voluntariamente nós nos colocamos aos olhos de todas as pessoas. Veja que isso é algo forte, porque Timóteo passava por problemas de saúde. Veja Paulo instruindo ele, bebe um pouco de vinho, para dar uma acalmada aí no seu estômago, né? Para aqueles que acham que esse vinho aqui era suco de uva, né? Não. É alcoólico sim, tá? Tinha isso naquele tempo, não. O suco, a uva fermentava, virava vinho, e se tomava um pouquinho desse vinho aí, julgava-se fazer bem ao estômago. Eu não sei se é verdade. Eu não gosto de bebida alcoólica, então nunca tive problema do estômago para tacar um vinho em cima para saber se funciona. Mas é plausível que se pense, no meio desses conselhos que Paulo está dando a Timóteo, que lidar com essas coisas todas estavam causando muitos problemas para Timóteo. Se você já leu a primeira epístola, você vai ver quantas dificuldades ele tinha. Então, não era fácil o trabalho. Não era simples esse trabalho. Mas o que Paulo, então, requer diante do fato que estamos expostos, lidando com o pecado de muitos homens, cujos pecados são notórios? O que ele diz? Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não sejam bobos e inocentes. Pessoas extremamente expostas, muitos vão querer afetá-las. Então não aceite qualquer denúncia, não desconfie de qualquer modo. Porque é muito fácil para um pastor criar inimigos, é muito fácil para um presbítero dedicado criar inimigos, pisar em alguns calos quando ele exerce o seu trabalho. Então, a menos que mais de uma pessoa fale a mesma coisa sobre esse presbítero, não dê ouvidos. Porque eles estão expostos. Estamos o tempo todo à frente. Estamos o tempo todo sendo observados. Vocês sabem da minha vida, vocês sabem do que eu passo, vocês olham o meu comportamento. E eu me propus a estar nessa exposição. Estamos sempre sob os olhos da igreja. Se nós cuidamos da disciplina da igreja, a igreja inteira cuida da nossa disciplina. Todo mundo está de olho. Essa exposição ela é extremamente complicada. Essa exposição ela é também necessária, por uma razão muito simples. Nós lemos aqui em Lucas que a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. E pastor ganha muito. Pastor recebe muito. E eu não estou falando de dinheiro simplesmente. Hoje eu ganho bem.
Enquanto eu pude, não precisei ganhar bem, eu não ganhei bem. Hoje eu ganho muito bem. Essa igreja faz o possível por mim. E às vezes eu acho que até o impossível. Mas não é só isso que nós ganhamos. Já falei para os irmãos, eu como pastor da igreja, eu tive os meus estudos pagos pela igreja. O meu seminário, a minha igreja presbiteriana de Brasília pagou para que eu fizesse e ainda me dava um salário mínimo para eu estudar. Eu trabalhava numa igreja de fim de semana, sendo seminarista, e recebia dessa igreja. Já como pastor, a igreja da Casa Verde e a igreja de Osasco permitiu que eu dedicasse parte do meu tempo para eu me aprimorar e fazer mestrado. Depois, a segunda igreja presbiteriana de Carapicuíba me permitiu fazer outro mestrado e dedicar parte do meu tempo a isso. Os irmãos me recebem em suas casas, os irmãos buscam o meu conselho, os irmãos abrem os seus corações para mim, os irmãos lembram-se de mim em suas orações. A gente recebe muito. A gente ganha muito. Você sabe o que é para um pastor, uma ovelha, dizer que ouviu o que ele disse, aprendeu e se dedicou? Eu costumo dizer que se você quer me honrar como seu pastor, não compra um presente para mim. Escuta o que eu te digo. Vive o evangelho que nós pregamos. Deixa eu ver essa glória brilhar em sua vida. E eu vou ganhar muito. Porque eu vou saber que eu fui usado por Deus como parte disso. Nós ganhamos muito. E é por isso que você não pode pegar leve quando o pastor pisa na bola. Porque foi muito dado a ele. Então muito lhe será cobrado. Isso é um princípio bíblico, isso é um princípio de Deus. E Deus nos colocou em posições que exigem muito de nós, mas ao mesmo tempo nos dá muito também. Nos dá muito também. Estamos sempre expostos. Estamos sempre à frente da igreja. Mas isso nem sempre de uma forma ruim. Isso também de uma forma sim. Os irmãos sentados, prestando atenção nesse sermão longo, e daqui a pouco vão ter trabalho para levar essas cadeiras para cima, vocês estão aí, me ouvindo. Eu vou na casa de vocês, vocês preparam um cafezinho, preparam um lanche. Às vezes o pastor não avisa que é celíaco, não pode comer glúten, né? É chato, mas acontece. Tudo isso nós estamos recebendo. Tudo isso significa que nós estamos à frente. Tudo isso significa que nós estamos ganhando muito. Cobre seu pastor. Cobre que ele te ensine a palavra. Cobre que ele te ajude a entender as coisas conforme a palavra. Cobre que ele te ajude na caminhada espiritual. Cobre que ele ore por você. Cobre que ele vá na sua casa. Cobre seu pastor. Não pega leve com ele, não. A hora de pegar leve é a hora que seu pastor cai, que você diz para ele, seu miserável, estende aqui a mão, nós vamos te ajudar. Somos seus irmãos, seu pecador. Mas é para pegar pesado com o pastor, que está o tempo todo em contato com a palavra, que está o tempo todo lidando com o pecado das pessoas, e se isso não serviu de aviso ao seu coração, é porque ele precisa ser esmigalhado mesmo. Porque o que mais tem é pastor aí fazendo o que não deve, e depois reclamando porque foi suspenso por seu presbitério, porque foi despojado do ministério. Poxa, eu só traí minha mulher com 2 mulheres. Eu já ouvi isso. O camarada tem amante de anos. E aí acha ruim quando o presbitério o despoja. Eu não tive nem chance de me defender. Como é que você se defende de uma mulher que você está tendo casa há 20 anos, tem filho dela adulto? Não permita que um pastor chegue nessa cara de pau de dizer uma coisa dessas. É porque o pecado já está cauterizado. É porque ele foi pouco cobrado. Cobre.
foi muito dado. Vocês nos dão bastante. Porque ainda que às vezes a igreja pode não dar dinheiro, porque às vezes nem tem tanto dinheiro para pagar bem o seu pastor. Mas eu posso dizer de todas as igrejas em que eu fui pastor, que ainda que muitas delas eu não tenha ganhado um bom salário, mas eu ganhei muito amor. Então nós ganhamos muito sim. Muito nos é dado, muito nos deve ser cobrado. Estamos expostos aos irmãos, e isso tem um lado difícil e isso tem um lado abençoador. Mas nos colocamos nesse papel. Nos propomos a fazer isso. E é por isso que ganhamos. É por isso que recebemos da igreja. É por isso que é um trabalho voluntário pago. Mas se a palavra é importante para você, então você vai considerar esse um bom investimento. Se a palavra não for importante para você, eu não sou um bom investimento. Porque para mim ser pastor, antes de tudo, é te conduzir a palavra. Posso te conduzir em oração agora? Vamos orar? Deus Santo, pessoalmente eu lhe agradeço, ó Pai, porque tu me deste uma vocação. Tu me deste, ó Deus, o desejo de abdicar de qualquer outra carreira para ser expositor das Escrituras. Obrigado, ó Deus, porque eu tenho sido pago para conhecer a Tua palavra, mas também para mostrar a Tua palavra, ensinar a Tua palavra, levar a Tua palavra, aconselhar com a Tua palavra, visitar com a Tua palavra, ensinar com a Tua palavra. Ó Deus, que os meus irmãos possam reconhecer isso, possam amar a Ti mais porque Tu levantastes homens para isso, mas principalmente, ó Deus, olhando para o fato de que Tu levantaste um voluntário para este ministério, possam perceber a importância da Tua palavra, amarem a Tua palavra e viverem a Tua palavra, Senhor. Faz isso sobre nós, ó Deus, ajuda-nos a sermos voluntários do Teu reino, reconhecendo o lugar e o papel de cada um, e entendendo, ó Deus, a Tua vontade sobre a vida de cada um. Faz isso sobre nós, ó Pai, eu lhe imploro no nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelo século dos séculos. Amém.